Olá, amigo. Aqui é o Laí Ribeiro e hoje a minha preocupação é lhe ajudar a romper o mal que começa pela boca. Tem uma definição que eu acho muito bonita, que diz assim: o médico trata o corpo de um paciente como se ele não tivesse boca. O dentista olha para a boca deste mesmo paciente como se não existisse corpo. Você sabe que eu defendo a visão integrativa e é por isso que convidei os dois dentistas em quem confio, a doutora Ana e o doutor Augusto Tralli, para lhe apresentar os conceitos de um organismo totalmente saudável. Nesta apresentação, eles vão lhe mostrar os perigos do uso de flúor, dos tratamentos ruins de canal e também como o clareamento pode ser nocivo. Você saberá ainda como cuidar da boca de uma maneira efetiva e, assim, tratar problemas metabólicos como câncer e dores crônicas. E a cereja do bolo fica para o final. Doutora Ana e Dr. Tralli trazem uma dica eficiente de como um óleo vegetal pode ser o melhor enxaguante bucal natural que elimina toxinas. Desde que eu me formei, eu senti um vazio grande, porque o dentista tradicional, ele é muito especializado em questões estéticas e mecânicas. E a gente tem todo um corpo, todos uns sistemas biológicos atuando atrás desses dentes. E eu comecei a buscar, conheci a biocibernética bucal com o Dr. Augusto Tralli e tudo começou a fazer sentido. Até chegar à terapia neural foi um longo caminho. Estudei homeopatia no início da minha carreira e logo conheci o Dr. Mário Baldani, que é o pai desse conceito que nós vamos tratar aqui, que chama-se biocibernética bucal. Depois fui estudar terapia neural no México, ozonoterapia em Cuba. E nesses últimos 5 anos, com esse contato com o Dr. Laí, houve uma grande evolução nos conceitos odontológicos que nós estamos tratando, de tal maneira que é uma busca de entender essa boca em relação ao corpo e essa integralidade dessa biologia que, infelizmente, na nossa cultura foi se perdendo, porque hoje nós temos uma cultura mecanicista, especialista. Então, a tentativa de entender essa relação dessa boca com esse corpo. Basicamente, assim que começou a nossa busca. Na década de 70, o Dr. Mário Baldani lança um conceito que se chama biocibernética bucal. Ele foi talvez o primeiro autor no mundo, ou um dos primeiros autores, que relata a importância da boca em relação à postura humana. Ou seja, para a biocibernética bucal, a boca é que sustenta a postura. Então, o processo respiratório, a relação da coluna sobre o tronco, toda essa dinâmica depende de um desenvolvimento bucal adequado. Ocorre então que esse nome cibernética, embora uma palavra hoje que está muito em voga, porque cibernética nos remete à computação, etc. Cibernética é uma palavra antiga o kiberneta era o piloto do navio grego. Então a palavra cibernética, lá na década de 70, quando ele lança esse nome, se refere à programação. Ou seja, o ser humano tem um programa, assim como os animais têm um programa. Então, o leão, no meio do mato, na selva, ele vai ser gestado, a leoa vai gestar, vai parir, vai amamentar. Da mesma maneira que nasce um leãozinho hoje, era a mesma maneira que o leãozinho nascia 10 mil anos atrás. Portanto, essa lógica que nós chamamos de cibernética, esses programas que a leoa faz instintivamente com o leão, o ser humano também faz com as suas crianças no seu desenvolvimento. Ocorre que nos últimos 50, 60, 70 anos, essa programação vem sendo quebrada. Qual seja? A gestação, quando a mulher não tem tempo adequado para gestar a sua cria, o parto, que deveria ser o parto perineal, hoje nós estamos quase que uma epidemia de cesarianas, 90% das mulheres na capital de São Paulo vão fazer cesárea. Talvez o maior índice de cesarianas do mundo.
Depois a criança que deveria mamar 1 ano e meio, 6 meses exclusivamente se alimentando no peito da mãe, mal amamenta 1 mês, aí ela vai chupar chupeta, vai usar mamadeira, aí ela deveria rolar, rastejar, sentar, engatinhar, ficar de pé, andar e brincar. Parece simples, mas todo esse processo que nós chamamos de logopedia ou psicomotricidade se alterou. Nós perdemos essa condição, essa sequência que o Dr. Mário chamava de programa. Na medida que esse programa vem sendo alterado sem nós percebermos, porque tanto a classe médica como a classe odontológica não percebeu isso, várias etapas do desenvolvimento humano se deterioraram. E, fundamentalmente, o crescimento facial se dá inadequadamente. Então, você tem uma boca que deveria ter 32 dentes, e você vê hoje, raras são as pessoas que têm esse desenvolvimento facial perfeito. Na medida que isso não se dá, esse arcabouço, que nós chamamos de boca, que é composto por 32 dentes, na medida que ele fica aquém do seu desenvolvimento, a língua dentro desse arcabouço perde a posição. E a língua, o agente fundamental da postura. Quem te mantém ereto é a língua. Isso é um conceito interessante. Isso é mais velho que andar para frente. Isso já se sabia muitos séculos atrás. E o Dr. Mário, na realidade, resgata esses conceitos todos. E quando ele lança o seu trabalho na década de 70, no auge da ortodontia, onde se faziam extrações seriadas, então o adolescente ia ao dentista, não tem espaço para os dentes, não tem problema, você tira os dentes. E se você tem um arcabouço de 32 dentes, agora esse arcabouço foi diminuído e a língua vai parar onde dentro dessa boca que foi diminuído? Aí começa o problema. Uma língua mal posicionada é uma postura inadequada, uma respiração inadequada, uma disfunção de ATM que vai ocorrer futuramente, o respirador bucal, a apneia noturna, dor de cabeça, dor na coluna. Esse foi, então, o primeiro grande contato que eu tive com essa integralidade da biologia humana. Quando você visa na estética, você tem que pensar que o dente é um órgão, para começar, e ele é vivo. Então, dentro do dente tem uma polpa que reage a tudo o que acontece. Então, se você vai fazer um clareamento dentário, o dentista ele vai usar peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio, que é uma substância química que vai retirar os minerais do dente. Então, acontece uma agressão na polpa. Depois é remineralizado, mas não é remineralizado com a mesma substância de que é feito o dente. Então, você tem uma agressão e quando você agride a polpa, ela entra em degeneração e ela se recupera. Mas imagine uma pessoa, eu conheço executivos que fazem clareamento dentário todo mês. Então, essa polpa vai ficar como daqui 5 anos? Ah, mas é só um dente, se a polpa morrer, é só ir lá fazer tratamento de canal. Só que o tratamento de canal já leva para outro problema, então. Então, é um ciclo vicioso que não está gerando saúde, que gera doença. E um dos motivos é que passa meridianos da medicina chinesa. Na medicina chinesa a gente tem 12 meridianos principais e esses meridianos passam pelo dente. E se você tem um dente morto, é como se ele estivesse roubando a energia do meridiano. E esse trabalho de dentes e meridianos ele foi mais do que comprovado. Durante 20 anos, um médico alemão, com uma equipe de dentistas, provou por aparelhos eletrônicos que a relação de cada dente com o seu meridiano. Por exemplo, o dente canino, que é o pontudinho, que é o dente da defesa, né, nos animais, que é o dente que ajuda a gente a perfurar as carnes, ele está relacionado ao fígado, vesícula biliar, à emoção, irritação, raiva. Então tem toda uma relação. A gente recebe muitos pacientes com câncer de mama. Quando o paciente tem câncer de mama, quase 100% de chance dele ter um canal tratado no meridiano do estômago ou do pulmão, que são os molares e pré-molares. E por que o canal tratado é tão perigoso? Porque ele libera compostos de enxofre. Por mais que ele seja bem tratado, ele nunca vai ser estéril. É um ambiente que vai estar cheio de bactéria e essas bactérias, para produzir energia para elas sobreviverem, elas vão se alimentar e liberar substâncias que caem na corrente sanguínea
e provocam doença à distância. Então, uma coisa leva a outra. Essa é a grande questão da estética. O quanto você vai mexer. Se você mexe, você pode morrer um dente, e aí você faz canal, e esse dente com canal vai ficando decrépito, e aí você vai extrair o dente, e aí você faz um implante de titânio, que é outro problema, porque é um metal que não é puro titânio, é um metal que vem sendo reformulado, então a superfície do titânio ela cada vez mais tem níquel e outros metais que são liberados na corrente sanguínea, e o seu corpo tem que dar conta de tudo isso, das toxinas que o canal tratado libera, do titânio que o implante de titânio libera, tem que dar conta de se recuperar de um clareamento frequente dentário. Então existem outras abordagens que podem ser feitas. A pasta de dente ela vai ter componentes do petróleo, ela vai ter flúor. O flúor ele bloqueia várias equações químicas que acontecem no corpo. E o flúor, ele vai no dente, ele vira fluorapatita. Ele forma uma camada mais resistente, mas já se sabe, existem trabalhos científicos que mostram isso, que debaixo dessa camada mais resistente tem várias bactérias liberando enzimas e fazendo a cárie acontecer debaixo dessa camada resistente de flúor, fluorapatita. Existem muitos autores que lutam contra o flúor desde que ele foi lançado. Então, o flúor é mais um conceito americano, mas toda a Escandinávia, o Japão, a Alemanha, Luxemburgo, Holanda nunca usaram flúor na água. Então, talvez o flúor seja uma das grandes mentiras do nosso século, porque o flúor ele é um halógeno e ele vai, sempre que você usar em excesso, ele, além de tudo isso que ela relatou, talvez o maior problema do flúor seja o hipotiroidismo. Ele vai entrar na sua tireoide impedindo que o iodo entre e você vai ter um hipotiroidismo, entre aspas, não detectado, e você vai padecer disso o resto da vida. O flúor parece que veio no pós-guerra, ele é um subproduto da indústria de fertilizantes e ele foi uma maneira de se usar o flúor, que era um resíduo tóxico que se jogava na atmosfera, alguém inventou que endurece, ele gruda na pineal também, diminuindo então a produção de hormônios dessa glândula. Então o flúor é um grande problema, que o dentista não aceita invariavelmente isso, né? O flúor ele vem da indústria do fosfato, que para produzir ácido fosfórico eles acabavam como subproduto eliminando vapores de fluoreto. Só que esses vapores começaram a matar a população, as fazendas, os animais, a natureza, e eles foram obrigados a pegar esse vapor e armazenar, condensar. E o que fazer com esse vapor? Aí ele começou a ser vendido para algumas cidades que não tinham consciência do que era isso. Na Europa isso não aconteceu. E o que fazer com isso? E a justificativa é mineralização de dentes. Mas é só uma justificativa, porque hoje já se sabe que não previne cárie. Previne, deixa mais resistente, mas mais profundamente a cárie está acontecendo. Tudo isso começa com um autor que o Dr. Lai menciona muito bem, que é o Dr. Winston Price. Para quem tiver curiosidade, procurar na internet, é muito bonita a história dele. Rapidamente, Winston Price foi um dentista genial da sua época, entre 1920 e 1930, e ele começou a perceber que ele suspeitava que a dieta naquela época tinha a ver com a doença bucal. E na época ele foi ridicularizado, porque onde já se viu dieta, 1920... Então, Winston Price, que era um homem muito rico, fez 14 expedições pelo mundo, visitando comunidades indígenas, onde ele podia ter contato. Os Masai Mara na África, os aborígenes na Austrália, os esquimós na América Latina, onde ele teve possibilidade de chegar perto. E quando ele chegava nessas tribos, ele ia examinar a boca. E o que ele via? Nada. Ele via boca sem cárie, boca sem gengivite, portanto sem doença periodontal, e mais, sem falta de espaço. Aqueles seres que ele examinou em 1930, 1920, tinham todos os dentes na boca. E mais,
viviam entre 100 e 120 anos. E também ele não achou diabetes, não achou obesidade, não achou deficiência metabólica, cardiopatia, câncer, nenhum tipo de doença psíquica. Então ele ficou surpreso com a saúde daqueles povos. E morriam, todos eles morriam entre 100 e 120 anos, morriam assim, saiu para andar, caía duro e morria. Não existia doença como nós estamos acostumados. E ele baseou tudo isso, ele achava então que quando ele foi ver a alimentação desses povos, ele percebeu que a maioria desses povos, todos os povos comiam basicamente as mesmas coisas, não importa se era o esquimó ou um aborígene, eles comiam gordura animal saudável, sobretudo vísceras, castanhas, frutos silvestres, etc. Ou seja, baixo ingesto de carboidrato e rico em gordura saudável. Ele volta e lança o primeiro livro de nutrição conhecido, que é um livro atual até hoje. E ele foi então voltar nessas tribos 30 anos depois, quando ele foi analisar a boca dos netos daqueles caras que ele tinha visto. Aí qual foi a surpresa? Eles já estavam obesos, com cárie, doença periodontal, falta de espaço, diabéticos, etc, etc. Ou seja, existe então toda uma dieta que foi sendo transformada, que levou ao caos que nós estamos vivendo hoje. Depois o Dr. George Manning, que é um dos fundadores da Escola Americana de Endodontia, que se hoje estiver vivo está por volta de 90 anos, há 20 anos atrás lança um livro bombástico, pedindo ao mundo desculpa por ter desenvolvido a endodontia, quando ele percebe, que é o que a Ana falou, que o canal sempre existe um resquício de contaminação. Então, os canais contaminados, bactérias têm tropismo pelo coração, bactéria tem tropismo pela articulação do joelho, bactéria tem tropismo pela gônada, bactéria tem tropismo pelo fígado e assim por diante. De acordo com o tipo de colonização daquele canal, você pode atingir um órgão à distância via meridiano. E esse George Manning, no final da carreira dele, ele se surpreende quando ele tira os dentes com um canal tratado de uma paciente com artrose e a paciente melhora da artrose. Aí ele pega esse dente, faz uma lâmina e põe embaixo da pele de um coelho. E em 30 e poucos dias o coelho desenvolve a artrose. Aí ele tira esse dente daquele coelho, aquele coelho sara, ele põe no outro coelho, o outro coelho desenvolve a artrose. E assim ele passou o dente para mais de 30 coelhos, e todos desenvolveram a mesma patologia. E assim ele começa a tirar dentes com canal com lesões e os pacientes começam a melhorar de doença sistêmica. E quando ele põe o dente daquele paciente que tinha cardiopatia embaixo da pele do coelho, o coelho desenvolvia cardiopatia. E aí ele lança o livro dele, que tem uns 15 anos, chamando a atenção do dentista quanto à endodontia. Então, não estamos condenando a endodontia, mas o que a gente condena hoje é aquele canal que deu problema, você ficar retratando. Não, isso é um perigo, porque você vai ter doença sistêmica, porque os meridianos estão interligados. Então, esses dois autores eu sempre gosto de chamar a atenção, porque vem daí toda essa odontologia que nós estamos estudando hoje. Por exemplo, o dente do siso está na área de coração, intestino delgado e sistema nervoso central. A gente tem caso de remoção de dente do siso impactado, porque às vezes o dente do siso fica impactado, ou seja, ele não sai para fora como deveria sair. Porque faltou espaço. Porque faltou espaço e ele fica pressionando o nervo alveolar inferior. Isso pode dar uma patologia no sistema nervoso central. Então a gente tem caso de epilepsia. O paciente vem tendo epilepsia. Após a remoção do siso impactado, ela deixa de ter epilepsia. Esse é um cara. E esses relatos acontecem muito na Europa e com uma menor frequência nos Estados Unidos. Então essa odontologia ela já existe. E aqui no Brasil ela está só começando. Para os pacientes, a limpeza da boca ela é mecânica, então use uma escova mais simples possível, porque essas escovas modernas, sofisticadas, não têm necessidade disso, e fio dental. E uma pasta sem flúor. Você pode escovar os seus dentes com óleo de coco. Outra terapia super importante também seria 4 vezes por semana, ao acordar, fazer bochecho com uma colher de sopa de óleo de coco durante 15 minutos. Não pode ser menos de 15 minutos e não pode ser mais de 20 minutos. Você faz o bochecho, vai eliminar todas as toxinas que estão na sua boca que cairiam na corrente sanguínea. Então você está prevenindo uma série de doenças, chama terapia de Karachi.
você está prevenindo uma série de doenças sistêmicas fazendo isso. Depois você pode escovar os dentes, nem precisaria, você pode tomar seu café e levar a vida normal, mas tem que ser ao acordar. E cuspa no lixo, não cuspa no ralo, que vai entupir o ralo da sua casa. É uma técnica maravilhosa. E as pastas sem flúor, na farmácia você vai achar algumas pastas sem flúor, até em supermercado, mas aí você precisa pesquisar. Para o dentista, primeiro, tenha a sua cabeça aberta, procure novos conceitos, que eles estão aí. Então, eu estou nessa busca há 33 anos e tive agora o presente de Deus de encontrar o Dr. Laí Ribeiro. Quero deixar aqui bem marcado esse momento, que o Dr. Laí Ribeiro é um gênio e ele está fazendo uma transformação na medicina do Brasil e do mundo. Então é muito gratificante para nós esse contato, ele tem nos apoiado e nos ensinado muito. Mas para o dentista, então ter a cabeça aberta, procurar conceitos novos. Nós estamos criando uma odontologia que nós chamamos de odontologia biológica, com todos esses temas que rapidamente nós estamos passando aqui para você. Mas o dentista tem que ter a cabeça aberta e procurar essas temáticas. Então, até hoje o dentista usa amálgama. A amálgama tem mercúrio. Em 1948 foi lançado o amálgama para o mundo. Em 1952 já haviam dentistas lutando contra essa desgraça. O mercúrio é tido hoje no planeta como o maior e mais grave contaminante planetário. Existe mercúrio na Amazônia, existe mercúrio dentro da boca das pessoas. Isso é um grande absurdo. O amálgama foi proibido em janeiro do ano passado, em fevereiro veio uma liminar liberando. É um lobby, é uma guerra, embora num número bem menor ainda se usa muito mercúrio na boca do paciente. Então que o dentista perceba essas incongruências, que ele estude, que ele se abra para isso, porque isso está tudo na mão dele. Hoje com a internet você tem acesso a tudo. O flúor, não sou eu que estou dizendo, isso já é discutido há décadas. Por que o Brasil usa flúor e por que a Alemanha não usa flúor? Por que o Japão não usa flúor? Será que nós estamos tão avançados assim a ponto de usar flúor e os alemães e os dinamarqueses não? Então que o dentista procure isso, porque a coisa vai virar muito rápido e o paciente é que é determinante. O paciente vai começar a procurar quem ele acha que é mais coerente.